Salve, salve, galerinha! Sejam então bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje então vamos começar então a falar sobre provavelmente um dos melhores animes dessa temporada, o grande hype dessa temporada, que é Zoom-sen. A gente basicamente vai começar então a comentar sobre esse anime, indo então para o seu primeiro episódio. Temos muita coisa para falar. E bota que anime incrível, meus amigos. Mas antes de realmente começar e irmos direto para o assunto principal do vídeo, eu espero imensamente que todos vocês gostem e que então por isso deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Agradeço imensamente o apoio de todos vocês e então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, a história basicamente começa acompanhando com um certo flash forward, a gente vendo uns momentos no futuro sobre a história do Akira. O Akira que é basicamente o protagonista dessa história, onde nós vemos que o Japão, pelo menos inteiro, foi completamente arrasado por um inesperado apocalipse zumbi. E a gente mesmo vê de que enquanto isso, um protagonista que parece não dar a mínima para isso, por conta de que a vida dele é um inferno muito maior do que esse apocalipse zumbi. A gente descobre que não é algo que apenas o anime usa ali para desenvolver a história, mas que é algo realmente real, principalmente lá no Japão, que é a questão da carga horária absurdamente abusiva no fim das contas. A gente vê de que o Akira, que é o protagonista da história, que a gente mesmo vê ele que não querendo ali acordar, e já que no fim das contas amanhã ele tem trabalho de novo, mas no fim das contas ele acaba tendo de ir enquanto a gente vê que o apocalipse zumbi vai continuando. A gente até tem uma explicação melhor para entender ali como que o inferno ali na vida dele é, esse emprego, como horrível realmente é isso daí para ele. E no início tudo parece um mar de rosas, mil maravilhas, a gente vê ele chegando para participar ali no departamento de produção, onde ali toda a equipe parece ser super bem empenhada, todo mundo tratando ele muito bem, todo mundo que se dá muito bem, e no fim das contas ele até ali acaba se encontrando ali, se esbarrando na verdade sem querer, com uma garota que acaba ali ele se apaixonando em uma cena que o storyboard dessa cena é sem sombra de dúvida sensacional. A gente vê de que basicamente a imagem que a gente está tendo dela é basicamente o reflexo da imagem dela que está sendo projetado pelo olho do Akira, então bota que storyboard bem feito nisso. E ele que basicamente se apaixona ali pela Saori Otori, uma funcionária ali da ala da contabilidade do trabalho. E a vida dele que vai seguindo super tranquila, a gente não vendo nada de apocalipse zumbi, não vendo nada aqui daquele inferno que a gente via, que a gente vê ali um pequeno spoilerzinho, digamos assim, no começo da história, ele que ali, indo ali com os amigos do trabalho para beber, para curtir, só que aí a gente vê de que tudo que é bom não dura pouco. A gente vê de que ele, em meio a todo esse trabalho, que ele vê de que ele ganha bem, de que ele tem folgas, que ele tem férias, ele encontra uma garota mega bonita que ele vê que faz o seu tipo, ele tem um ambiente absurdamente saudável, ele tem bons amigos, colegas de trabalho ao lado dele, só que bom, tudo isso é apenas o primeiro dia de trabalho dele. Porque quando eles acabam ali esse jantar dele, em vez de eles simplesmente irem embora para casa, o Akira já agradecendo ali por todo mundo, por ter um ótimo dia de trabalho, só que ninguém aí vai voltar para casa. Eles simplesmente vão voltar para o escritório, e quando ele mesmo vê todo mundo agindo, no fim das contas, de uma forma tão normal, como se isso tivesse virado uma rotina. Ele mesmo sabendo ali, ele tentando saber o que diabos está acontecendo aí, quando que ele vai ir para casa. Só que ele não vai para casa ao ponto de que aquilo dali foi só o primeiro dia, aquela fachada para mostrar que aí é um bom ambiente, que ele vai ficar aí e tudo, e para no fim das contas arrasar e destruir completamente o protagonista no decorrer da história. A gente mesmo vê ali um dos funcionários já indo sair para comprar o jantar, mas não porque ele vai jantar em casa, ele vai trazer o jantar pro trabalho.
trabalho, porque senão ele não termina ali o trabalho que ele tem que fazer. E o Akira percebe que no fim das contas ele não vai ir para casa hoje. E ele demora quase 2 ou 3 dias, e 3 dias ali, esse tempo todo sem dormir. E quando ele volta para casa, ele não consegue dormir ali o suficiente. E ele mesmo vendo de que ainda precisa dormir, mas sabe de que ele ainda precisa trabalhar. Mesmo ele não querendo, ele tentando ali conseguir ali algum tipo de motivação para seguir em frente, ou ainda não, ele vai aqui agora superar os seus limites, ele achando de que no fim das contas é só o primeiro dia, de que tudo isso vai mudar, de que ele vai se acostumar. Só que não, a gente começa a ver de que no fim das contas todos os funcionários se encorajam com a competição absurdamente saudável, onde eles veem quantas horas não remuneradas eles fizeram em um mês. Um cara que basicamente se gabando por ter passado das 200 horas não remuneradas. Eles têm sorte de terem colegas absurdamente gentis, onde um deles que acaba até ali dizendo que irá pagar o jantar pelo simples fato de que ele ganha mais do que os outros. E a gente vê de que o líder deles é alguém absurdamente inspirador, todo o seu discurso motivacional, ele faz com que os outros até chorem ali diante dele. E no fim das contas tudo isso é pura ironia, porque a gente vê de que a competição absurdamente saudável não é nem um pouco saudável. 200 horas de trabalho não remuneradas são horríveis. A gente vendo que o pessoal que trabalha ali são completamente um bando de filhas da mãe que se acham por estar em condições melhores. Mesmo todo mundo aí vivendo um verdadeiro inferno, e o chefe ainda é um baita de um babaca que sai ali tratando todos os funcionários mais como se fossem coisas do que qualquer outra coisa, ao ponto de que a gente mesmo vê de que até tem uma parte que é uma baita de uma zoeira, onde eles vendo, por exemplo, para que os outros ali, eles indo no banheiro e avisando quando eles começarem a mijar sangue, a gente vendo de que, pô, isso daí não é verdade, é só zoeira, de fato é um baita do exagero mais para fazer comédia. Mas não, isso realmente acontece na vida real, querendo ou não, sabendo ou não, isso realmente acontece. Mas ali a gente vê de que o Akira vai continuando a trabalhar ali, por conta, por exemplo, dele ainda ter ali essa certa paixão que ele tem pela Saori, ele gostar dela, ele meio que continua ali ao lado dela, mas a gente vê de que a vida dele vai se tornando cada vez mais puxada. Tem gente que não consegue aguentar toda essa rotina de trabalho absurdamente puxada e acabam, por conta de toda essa pressão que tem em cima deles, ali desenvolvendo problemas de saúde, até mesmo problemas de saúde mental, e por conta disso simplesmente se demitem, e o trabalho dessas pessoas recai simplesmente nos ombros do Akira. O Akira que acaba ali tendo um pouco do apoio ali da Saori, que vem ali para trazer o almoço para ele, dizendo que ele precisa comer, e ele vendo de que ela é a sua paixão secreta, do quão incrível ela é, do quão gentil ela é, só que secretamente ela também era, infelizmente, a preferida, digamos assim, a queridinha do chefe, que basicamente, bom, já dá para entender um pouco o que aconteceu. O chefe que basicamente tem ela como se fosse a sua amante, e ele não tem um pingo de vergonha na cara e decide simplesmente, bom, mandar a ver ali mesmo no trabalho. E é pesado, a gente vê de que, pô, a história ali, o trabalho dele já é horrível e a situação piora ainda mais. A gente mesmo vê ele de fato não tendo mais um pingo ali de vontade de ir trabalhar, mas vê ali a mulher que ele tanto estava amando, no fim das contas ser amante de um filho da mãe, que é o chefe dele. Então, sem sombra de dúvidas, a dor que fica, só que no fim das contas a saúde mental dele, o psicológico dele, a psique dele foi tão quebrada, tão traumatizada, que ele foi completamente alienado no fim das contas. A gente mesmo vê de que acaba sendo algo muito bem desenvolvido
desenvolvido, que é o uso da animação. Aqui no anime, como é uma mídia audiovisual, a gente tem ali um trabalho, e como é também colorido, diferente do mangá, eles usam e sabem usar muito bem a animação. A gente via que a vida do Akira, mesmo sendo um inferno, ele ainda tinha, por exemplo, a Saori, ele ainda tinha algumas poucas coisas boas a se agarrar. Ele vendo de que existem empresas piores no ramo, só que no fim das contas ele vendo de que eram os clientes absurdamente babacas, exigindo coisas demais, os superiores, o ambiente absurdamente estressante. Ele vivia um verdadeiro inferno e isso é realmente real, acontece na vida real. E a gente vê de que ele já completamente sem cabeça para lidar com tudo isso, e a vida dele é como se tivesse virado monocromática, tudo preto e branco. E ele mesmo não vê de que se ele simplesmente fosse tirar a sua própria vida, ele indo ali para uma estação de metrô, ele pensando em pular dali e fazer uma baita de uma besteira, ele iria ali não ter mais que trabalhar, não precisaria mais voltar ao trabalho no dia seguinte, mas no fim das contas ele estava completamente alienado no meio disso tudo, que ele, a única coisa que conseguia fazer era continuar trabalhando, mesmo que contra a sua vontade. E a gente mesmo vê ali o jornal falando de que muitas horas de trabalho e intimidação desencorajam um funcionário a se demitir e acabam ali fazendo com que ele perca a sua capacidade de tomar uma simples decisão. E o próprio Akira vendo tudo isso como se no fim das contas fosse algo absurdamente assustador, e é a vida dele. Só que ele tá tão, mas tão alienado, a saúde mental dele foi tão mais destruída que no fim das contas ele já não pensa mais nisso. A única coisa que ele antes de dormir pensa é simplesmente de que ele durma e nunca mais acorde. Só que no fim das contas a gente vê de que a vida dele não muda até certo ponto, quando ele acaba recebendo uma multa ali do dono desse apartamento em que ele mora e acaba ali tentando tirar satisfação para tentar entender o porquê dessa multa, e ele basicamente acaba lá vendo de que, infelizmente ou felizmente, na verdade, para ele, o apocalipse zumbi nesse mundo simplesmente começou. E é nesse momento aí que a gente vê ali o síndico do apartamento transformando ali de uma maneira um tanto quanto brutal, basicamente, já era meio que desesperar, uma outra pessoa ali em zumbi. E é nesse momento, em meio a todo esse desespero, que a gente vê de que o mundo ali, que o Akira via como um monocromático, começa aos poucos a tomar cor. E a gente mesmo vê de que é impressionante, a animação ela é fenomenal, o storyboard, o quão bem detalhada ela é. A gente vê de que todos esses zumbis, que é uma quantidade ridiculamente grande, teoricamente eram para ser feitos ali em 3D, mas foram todos feitos em 2D e ficou muito bonito. E a gente mesmo vê ali, ele observando tudo isso, essa meio que certa censura que rola com sangue colorido, mas dá até para tentar justificar como tudo isso sendo a visão de mundo do Akira. Ele tá com a psique dele tão quebrada, tão destruída, que ele ficou absurdamente traumatizado depois do inferno que era o trabalho dele, que ele ficou ali um tanto quanto maluco depois de tudo isso. E quando ele vê que o apocalipse zumbi simplesmente começa, ele vê de que isso significa de que a partir de hoje ele não precisa ir mais trabalhar. E quando isso acontece, a gente vê dali de fato uns exageros que, poxa, não faz o menor sentido. Mas quem precisa fazer sentido na vida do protagonista que teve um inferno na Terra, basicamente? O trabalho dele era basicamente a melhor definição para isso. E a gente vê que o que a gente quer simplesmente ver é que o protagonista viva a vida da maneira mais adoidada possível. Ele seja ali quem ele quiser, viva ali a vida louca. A gente mesmo vê quando ele observa ali que o mundo dele volta a tomar cores, a explosão que a gente vê, o cérebro dele vai expandindo cada vez mais, as sinapses, a gente vai vendo ele, vai vendo todo o cenário, vai vindo até mesmo ali a Terra, o sistema solar, a Via Láctea, a gente vê o universo inteiro se expandindo ali nessa explosão que rola na mente dele, ele enfim estando livre e não tendo mais que trabalhar, onde ele até então vivia em um mundo monocromático que era envolvido numa nuvem escura, agora ele está absurdamente feliz por ter um dia de folga. E ele mesmo sabe de que em meio a todo esse apocalipse zumbi, ele prefere ser comido por zumbis a se arrepender dos sentimentos que ele teve pelos últimos 3 anos.
E é basicamente por isso que ele simplesmente vem ali até a casa da Saori para meio que declarar o amor dele por ela, só que lá a gente vê de que infelizmente ela que tava ali com o chefe dela fazendo certos tipos de coisas que eu não preciso detalhar muito, mas a gente vendo de que os dois estavam sem sombra de dúvidas mandando a ver, mas que acabaram sendo transformados em zumbi. E o próprio Akira vê de que no fim das contas ele ainda vai ali desabafar e dizer tudo o que ele tem de dizer. E ele mesmo vem até o seu chefe dizendo de que ele enfim lamenta dizer, mas está na hora de retomar o controle da sua vida. Ele até tirando ali, a gente vê o uniforme do trabalho, aquela gravata que ele usava do trabalho, e ele vê de que ele decidiu então se demitir a partir de hoje. Ele sabe que é egoísta da sua parte, mas que por favor o seu chefe aceite a sua demissão. E como ele mesmo já até havia dito, ele era ali na época da sua adolescência um grande jogador de rugby. Ele simplesmente vem para dar a volta por cima, lembrando-se de boas coisas da sua vida até então, e ele simplesmente joga ali o chefe dele de cima do prédio e basicamente explode ele. E a gente vê de que então ele acaba indo até a direção da autora, que rola uma certa censura por conta de que no mangá teoricamente é mostrado ali as partes frontais dela um tanto quanto destampadas, mas aqui vocês usam ali, por exemplo, o baby doll dela para dar uma censurada ali, não que faça muita diferença, mas a gente vê de que ele olhando ali diante dela, ele mesmo chorando, mas vendo de que ele prefere ser comido por zumbis do que se arrepender de tudo que ele viveu nesses últimos 3 anos. Ele prefere botar todos esses sentimentos seus, por mais ruins que venham a ser para fora, do que ter que continuar guardando tudo isso. E ele mesmo vê de que ele sempre foi completamente apaixonado pela autora, que diante dele ali a gente vendo ela transformada em zumbi, e por um leve momento, como se ele estivesse se despedindo dela, a gente vê ela em meio ali a várias pétalas de flores se tornando humana, mas a realidade é de que ela é um zumbi e avança até a direção do Akira sem sombra de dúvidas para tentar matá-lo. Mas é nesse momento que o nosso protagonista simplesmente decide fugir e abandona então tudo da sua vida passada. Não completamente, porque a gente ainda vai ver nos episódios seguintes que ele ainda se mostra ali um tanto quanto traumatizado por conta de tudo que ele já viveu, mas ele mesmo vê de que agora ele não precisa ir trabalhar nunca mais. Só que ele percebe de que nunca haverá tempo suficiente para fazer tudo o que queremos. E é por conta disso de que ele vai simplesmente viver a vida dele adoidado, fazendo ali então a lista das 100 coisas que ele gostaria de fazer antes de virar um zumbi. E é basicamente essa a temática do anime, vivendo a vida adoidada, quebrando ali todo as correntes que prendiam ele a um verdadeiro inferno que era a vida dele, ele se libertando completamente do quão dolorosa, do quão infernal era a vida dele. É simplesmente uma mensagem sobre ser livre, e é assim que a gente termina esse magnífico, incrível, fantástico e muitos outros adjetivos nesse mesmo nível de quão absurdo foi esse episódio. E eu, sem sombra de dúvidas, irei continuar trazendo ali a análise desse anime aqui pro canal. Provavelmente vou trazer análises semanais, sem sombra de dúvidas, merece muito esse anime ser trazido aqui pro canal. Vamos, sem sombra de dúvidas, falar sobre Zoom-sen no canal, mas isso infelizmente agora já é assunto pro próximo vídeo. Próximo vídeo de Zoom-sen nós vamos então continuar falando sobre o anime, indo então para o 2º episódio, mas eu então, enquanto isso, vou me despedindo de todos vocês. Agradeço imensamente a vocês, espero de fato que vocês tenham todos gostado do vídeo. Agradeço muito por tudo, que então por isso deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Então, muito obrigado por tudo, falou, valeu e fui!